A gente está de volta com a abertura de mercado, agora para falarmos sobre um dos temas de grande discussão em Brasília, fim da escala 6 por 1. Enquanto o presidente da Câmara, Hugo Motta, definiu o relator da PEC do fim da escala 6 por 1 e sinalizou que deve pautar o projeto na semana que vem, a gente tem no Senado o presidente da casa, Davi Alcolumbre, dizendo que deve tomar o tempo necessário para discutir a pauta, não discutir fim da escala 6 por 1 correndo e talvez até com mudanças no projeto original. Conversamos agora com Patrícia Arantes, diretora executiva da Sociedade Rural Brasileira, para falarmos sobre este assunto. Um ótimo dia a você, Patrícia. Seja bem-vinda à abertura de mercado. Bom dia, Gabriel. Uma alegria estar com vocês. Alegria é toda nossa, minha cara. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Qual que é a posição oficial da Sociedade Rural Brasileira sobre este assunto, sobre esta pauta que está em discussão no Congresso Nacional? Temos posturas talvez diferentes, uma pauta acelerada na Câmara dos Deputados, agora que deve tomar um fôlego no Senado Federal, mas que há muita pressão popular para que saia do papel. Sim, realmente, o setor agropecuário ele emprega praticamente 30 milhões de pessoas, então isso corresponde a 1 em cada 4 trabalhadores do Brasil. Então, toda mudança que a gente tiver nesse setor realmente tem um impacto muito grande. Então, na nossa percepção, nós precisamos de um debate um pouco menos afoito em relação a esse tema, porque realmente os números eles são muito grandes, né? A gente percebe, por exemplo, que a pecuária leiteira tem um cenário de trabalho muito diferente em relação a 2 ordenhas por dia. Os frigoríficos também, uma escala de 12 por 36. A gente percebe as medidas vinculadas a etanol, açúcar, safristas. Então, realmente, a gente precisa ter bastante cuidado, porque isso acaba impactando o desenvolvimento tanto individual do trabalhador, do empresário e também do próprio Brasil. Como vocês estão percebendo essa discussão da pauta no Senado Federal? Há talvez uma escuta mais ativa dos setores produtivos, do setor do agronegócio para este assunto? Ou mesmo assim, mesmo com essas novas condições da casa, ainda há muita pressão para que a pauta saia do lugar e vocês estão percebendo talvez uma aceleração dessa tramitação da PEC? Há uma escutativa, principalmente quando nós levamos a percepção de que o setor agropecuário ele corresponde a ativos biológicos, logísticos, né, de safra que são diferentes, por exemplo, de um trabalhador urbano, né? Então, realmente nós levamos isso ao Senado para que ele entenda com maior clareza essa necessidade de contemplar a realidade rural, como ele contempla nas jornadas, né, que estão nas PECs específicas, tanto a do Orista quanto também na PEC original, a 221, de como isso vai se definir em relação ao trabalho urbano dentro da cidade. Então, realmente há essa predisposição do Senado, e eu acredito que até a própria PEC 12, que foi apresentada pelo senador Rogério Marinho, demonstra também uma sensibilidade adicional ao tema. E olhando, por exemplo, para as condições, há hoje meios para que essa pauta, na visão do setor produtivo, do setor do agronegócio, possa talvez ser mutada, ser atualizada ou ajustada para as condições do mercado brasileiro, para que tenha menor impacto, ou por si só o fim da escala 6 por 1, a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais e o curto espaço de transição, eles são por si danosos para a nossa economia e talvez para estes setores especificamente? Gabriel, para te responder, eu queria trazer alguns números, né, em relação ao nosso setor, e aí a gente conclui com a percepção de qual é o impacto disso, né? Então, se a gente for pensar no estudo que até foi apresentado pela FPA na CCJ, né, da Câmara dos Deputados, a gente percebe que o setor de etanol ele teria um impacto de 4 a 5 bilhões de reais, se realmente a gente tivesse essa diminuição brusca, o setor de proteína suína e avícola de 9 bilhões de reais e as cooperativas de 2,5 bilhões. Nós percebemos, por exemplo, que as cooperativas correspondem aos índices de desenvolvimento humano com maior desenvolvimento nas cidades brasileiras, no interior do Brasil. Então, realmente, esse impacto é muito grande. E pensando em relação à questão da transição, que a proposta é de 60 dias para a parte e outros 14 meses ao todo, né? Nós sabemos que isso é inviável para o empresariado e isso pode, infelizmente, gerar maiores dificuldades de contratação do que nós já temos hoje. E até fazendo um link em relação à questão do projeto de lei dos safristas, que foi vetado integralmente nesta semana pela Presidência da República, isso realmente agrava ainda mais o cenário. Nós temos várias vagas em aberto em relação tanto à indústria quanto também ao setor dentro da porteira, né, do produtor rural,
rural, e nós percebemos que essa discussão da escala 6x1 e dos vetos, né, vinculados ao PL de safristas pode agravar ainda mais, e com a dificuldade de contratação a gente pode ter um ciclo maior de não tanta prosperidade quanto nós gostaríamos, e também para o próprio consumidor final, a inflação ainda mais alta, contabilizando taxas de juros e todo o ambiente geopolítico e econômico que nós temos hoje. Perfeito. Há, por exemplo, uma reunião de vários setores em favor, em apoio a uma PEC alternativa de flexibilização das leis de trabalho aqui no Brasil. É a posição de vocês também? Vocês enxergam nessa alternativa, talvez, um caminho mais próspero para debate, quando a gente fala da posição do setor? Com certeza, Gabriel, principalmente porque essa PEC ela traz uma maior liberdade de contratar. Acredito, e a SRB sempre põe isso em mente em todas as nossas atuações, em que a liberdade econômica, a liberdade de contratar são muito próximas, né? E principalmente diante de um cenário tão competitivo em que a gente tem internacionalmente o Brasil como principal player do mercado global de abastecimento de alimentos, não só internamente, mas também para o exterior, né? Focando essa segurança alimentar e essa segurança de entrega de produtos, né? Nós percebemos, por exemplo, que Estados Unidos, Austrália, Argentina são 3 países que são concorrentes nossos e têm legislações trabalhistas com muito mais liberdade contratual. E isso acaba acrescentando negativamente no nosso custo Brasil, né? Então, pensando também em relação à questão da reforma trabalhista que nós tivemos recentemente em 2017, ela veio para trazer maior segurança nessa contratação, maior previsibilidade para o trabalhador também. Então, e foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal pelo tema 1046. Então, na nossa visão, é necessária essa rediscussão, foco em liberdade de contratação, até para poder se adaptar a esse mundo com a inteligência artificial que a gente viu anteriormente com o anúncio, por exemplo, da SpaceX, né? Então, na nossa visão, primeiro ponto, aplicar lógica urbana a rural, infelizmente é um erro muito grande, e o nosso setor está lutando tecnicamente, fornecendo todos os dados para que o Senado assim indique e assim inclua nas suas propostas. Patrícia Arantes, diretora executiva da Sociedade Rural Brasileira. Obrigado pela participação conosco, Patrícia. E também agradeço imensamente para nos bastidores ter esperado aqui para a gente começar essa conversa por conta deste IPO, deste evento que tivemos, a maior abertura de capital da história. Até uma próxima a você. Muito obrigada, bom dia. Valeu, um ótimo dia.